Gente, olhem a explicação que eu estou dando logo a seguir. Na oração adjetiva, essa vírgula a gente chama de vírgula de inversão. O que é uma vírgula de inversão? Um termo que tinha que estar lá na frente, você antecipa. Na oração adjetiva é o lugar, ajuda adverbial de lugar. Ora, na ordem direta, você sabe, eu tenho que ter sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial é lá no final, só que eu antecipei. Então, uma vírgula de inversão. Gente, dê a regra. Agora, vamos sentir o corpo? Sinta o ritmo, ó, sinta o ritmo. Na oração adjetiva, sentiu que é uma paradinha? Essa paradinha é de inversão. Nas provas, a banca quer saber a razão dessa vírgula. Ora ela vai dizer que é vírgula de inversão. Ora ela vai dizer que é antecipação do adjunto adverbial. Ora ainda ela vai dizer permuta de termos. Como a banca vai fazer, eu não sei, mas eu quero que você fique ligado. Na oração adjetiva, que está na função de sujeito de dirigem. Podia parar aí, não podia? Vírgula de acréscimo. Refere-se a Paulo e João. Podia parar aí? Outro acréscimo. Substantivos antecedentes. Porque o relativo sempre se refere a antecedentes. Ao final da aula de hoje, se você está ligado, você vai aprender pontuação aversa. Porque eu propositalmente, embora a aula seja de pontuação, eu vou trabalhar os casos básicos. Ó, intercalação de termo, inversão, acréscimo, elipse. Você praticamente faz a prova, você vai ver. É só estar ligado. Querido aluno, vamos para o segundo exemplo. Eles é o sujeito. Depois do sujeito teria que aparecer o quê? Depois do sujeito aparece o quê, bicho? Verbo. Mas o que é verbo que está aí? Não. Então eu quebrei a sequência. Sempre que eu quebro a sequência, olha para cá, por favor. Eu quebro a sequência aqui e o que eu estava falando vai parar e vai continuar lá na frente. Qual é a sequência aí? Eles. Qual é a sequência? Eles sempre vêm aqui. É ou não é? Ou eles vêm aqui sempre. É ou não é? Quebrei a sequência. Se você quebra a sequência, você tem você quer dizer entre. Interministerial entre ministérios. Intermuro entre muros. Você tem uma intercalação. O que é intercalação? Você bota um termo ali no meio e quebra a sequência. Sempre que houver intercalação, você tem que botar uma vírgula abrindo a intercalação, outra depois fechando. Então, cara aluno, eles abrem intercalação. Que são bons amigos, fecha a intercalação. Sempre vem aqui. Gente, uma das grandes questões de concurso é que a banca abre a intercalação e não fecha com vírgula. Ou então a banca fecha, gente, não se fala fecha. Eu sempre fecho a porta porque você não fecha. Quem fala eu fecho, ela fecha, é capaz de falar mortandela. Mas a palavra não é mortandela. A palavra é mortadela. É capaz de ir no mercado pedir 200 gramas de mussarela. Não é 200 gramas, é? Porque grama é o peso, 200 gramas, 500 gramas. E não corrija demais. Eu vi uma mocinha linda um dia desse falar 500 gramas. É 500, corrigiu demais, tadinha. 500 gramas. Meu querido aluno, quem fala, fecha a porta, é capaz de ir lá na choperia, na hora de pagar a conta, falar para o colega, você sempre paga? Deixa que eu pago. Não, então pelo menos deixa que eu intere. Você sempre inteira. Querido, o verbo não é inteirar. O verbo é inteirar. É eu inteiro, tu inteiras, ele inteira. É você sempre inteira. Deixa que eu inteire. Não fale você sempre inteira. Não fale na feira, o senhor rouba, hein? Não é rouba, o senhor rouba. Como roubam no Brasil. Por isso que o país está assim, gente. Já começa você roubando fonemas. Você já começa roubando fonemas. É você sempre rouba, eles sempre roubam. E se você é religioso, nunca louve a Jesus. Você louve a Jesus.
Eu louvo a Jesus com muita fé. Nego fala quase chorando. Eu louvo. É assim que você tem que falar, querido aluno. Fica muito difícil louvar desta maneira. Querido aluno, queria dizer-lhes que eles, porque essa vírgula? Falem, covardes, por que essa vírgula? Abre intercalação. Que são bons amigos, fechei a intercalação. Sempre vem aqui. Querido aluno, imagine que a primeira frase está aí e que a segunda seja sequência. Imagine que fosse um texto. Nesse caso, esse ele se refere a quem? Gente, eu vou repetir. Imagine que eu pegue a primeira e a segunda frase e esteja fazendo um texto. Aí eu vou ler o texto, tá? Acompanhe comigo. Lá estão Paulo e João, que se dirigem para cá. Eles, que são bons amigos, sempre vêm aqui. Esse ele se refere a quem? Paulo e João. Parabéns. Paulo e João são substantivo? São substantivo? Paulo e João nomeia seres? O eles, você sabe quem são eles? Não. Mas o eles representa alguma coisa? Representa quem? Então, eles é um pronome. E pronome substantivo. Por que substantivo? Porque representa o substantivo. Está claro? Ora, na primeira frase, o que se referiu ao próprio substantivo, Paulo e João? Na segunda frase, agora, o que se refere a um pronome substantivo. Está claro isso? Então, você estuda ver que se refere a um substantivo, antecedente substantivo. Não, pode ser o pronome substantivo. Então, eles que são bons amigos, sempre vêm aqui. Querido aluno, qual é a oração principal? Qual é a primeira? Qual é a primeira? Eles. Isso. Eu sugeria, como ela dá essa puladinha, continuar na frente, para você não se perder, faça assim, eles, grifa. Bota uma cobrinha no eles, assim. Porque se você grifar, vai ficar igual o quê? Bota uma cobrinha assim e continua a cobrinha lá na frente, tá? E esses que são bons amigos, coloca dentro de um colchetinho, assim, um colchetinho assim. Ando o quê? E depois do amigos assim, tá bom? Aí, a primeira oração, qual é mesmo, hein? Eles. Sempre vem. Gente, esse vem tem que ter acento circunflexo. É outra questão que cai muito na prova. Os verbos ter e vir, alô? Eles têm esse em e na terceira pessoa. Ora, normalmente, monossílabo, o que é monossílabo? Quando a palavra só tem uma sílaba. Normalmente, o monossílabo em não leva acento, normalmente. Então, bem, nem, sem, não leva acento. Quando eu conjugo ele tem, ele vem, não há acento. Mas quando eu falo eles têm, eles vêm, há um acento circunflexo. Gente, essa questão cai muito nos concursos, muito. Então, na prova, se for eles, tem que ter esse vem com acento. Se não aparecer, é erro de português. Tá bom? Você tem que ficar ligado a isso. Outra coisa. Isso acontece com dois verbos. Eu citei-os agora. Verbos vir e o verbo ter. Eles vêm, eles têm. Tem que ter acento circunflexo. Se fosse ele vem, ele tem, não haveria. Isso é acentuação gráfica, mas é importante. Olha só, gente. Vamos imaginar agora um derivado desses verbos. Derivado de ter. Obter, deter, contém. Aí ele contém. Leva acento? Leva. Ele tem, não leva. Mas ele contém é uma oxítona. O que é oxítona? Última sílaba tônica, terminada em en. Toda oxítona terminada em ens, leva acento. Refém, reféns. Armazém, armazéns. Então, quando eu falo derivado, eu contenho, tu contens. Acento assim, ó. Oxítona em ens. Ele contém. Acento assim. Nós contemos, vós contendes, vós tendes, vós contendes. Eles contêm. Agora, acento circunflexo. Todo derivado de ter vai ter esse problema, gente. Ele tem sem acento, eles têm acento circunflexo. Chapeuzinho do vovô. Derivados.
Ele obtém agudo, eles obtêm circunflexo. Ele mantém agudo, eles mantêm circunflexo. Que é na prova beça, cara. Cuidado que se for tu contens, tu obtens, tu detens, também leva acento. Os alunos esquecem desse detalhe. Mesma coisa é o verbo vir. Ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo. Derivados. Ele provém acento agudo, eles provêm circunflexo. Ele intervém agudo, eles intervêm circunflexo. Acreditem, a aula de pronome relativo, mas se eu passar por cima disso, eu estou sonegando uma informação. Isso cai em prova assim. Ó. Eu sempre gosto quando o aluno sai da minha aula, que ele leva muitas questões, quando ele fala assim, poxa, aquele dia daquela aula ele puxou aquilo. Numa aula só você vê várias questões. Eu já vi umas 4 hoje aqui. Essa do relativo, que o aluno pensa que o sujeito é Paulo João é o quê? Cai sempre em concurso. Essa da vírgula que abre intercalação fecha, o aluno não sabe. Essa da vírgula da inversão dos nomes. Essa do acento, você tem que saber isso. Então, a primeira oração principal, ele sempre vem aqui com acento circunflexo. Segunda, que são bons amigos. Esse que se refere a quem mesmo, hein? Ao Paulo e João. É uma oração quem, hein? Subordinada, adjetiva, explicativa. Exatamente, está com vírgula antes. Parabéns. E agora tem que ser depois também que eu intercalei. E esse que, morfologicamente é o quê? Pronome relativo. Quando se fala morfologicamente, é a classe. E sintaticamente é a função. Sintaticamente é o quê? Sujeito. Porque o que se refere a eles, bota eles no lugar do quê? Eles são bons amigos. Eles é o sujeito. Tá claro? Parabéns. Olha a explicação que eu dou a seguir. Na segunda oração, vírgula de inversão, a adjetiva, fechei intercalação. Se não houver, olha só que detalhe que eu vou te ensinar agora. Ó. Se não houvesse esse na segunda oração, ou não, se não houvesse o adjetiva, seria simplesmente assim, ó. Na segunda oração, inversão. Que se refere tarará, tarará. Só que eu falei, na segunda oração, a adjetiva. Você concorda que além da inversão também tem uma intercalação? Só quer dizer isso? Essa primeira vírgula aí na segunda oração, ao mesmo tempo que ela é de inversão, ela abre intercalação. Marca inversão e abre intercalação. A adjetiva, fechei a intercalação. Na segunda oração, o que se refere ao pronome substantivo eles. E é sujeito de vem. Tá claro? Olha só, queridos, uma coisa muito importante. Quando eu falo a adjetiva, esse termo adjetivo aí pertence a que classe de palavra, esse adjetivo aí? Qual é a classe desse adjetivo? Deixa eu adiantar, então. Sempre que você tem uma palavra que tem o artigo antes determinando-a, ela é um substantivo. Então, se eu falar oração adjetiva, o adjetivo é adjetivo, porque está qualificando a oração. Mas se eu disser a adjetiva, esse adjetivo passou a ser um substantivo. Tudo bem? Isso, morfologicamente falando, é um substantivo. E sintaticamente é um aposto. Porque está explicando, esclarecendo a oração. Tem que explicar outra, é aposto. Todo aposto tem como base... Todo aposto tem como base um substantivo. Tem como núcleo um substantivo. Você se lembra aquele exemplo que eu dei? A mulher nervosa subiu a escada, que eu botei vírgula? A mulher nervosa subiu a escada. Lembra isso? Qual é a classe desse nervosa? Adjetivo. Adjetivo. Sintaticamente é um predicativo. Mas vamos botar uma agora? A mulher, a nervosa, subiu a escada. O que é nervosa agora? Substantivo é um aposto, não é mais predicativo. Olha que interessante. E a leitura muda. Sem vírgula. A mulher nervosa subiu a escada. Como é que eu interpreto essa mulher? Nervosa. Ela é sempre nervosa. É uma pilha. Qual é a classe de ser nervosa? Adjetivo. Qual é a função sintática? Sem vírgula. Adjunto adnominal. Muito bom.
está colado ao núcleo. Se eu disser agora, a mulher nervosa subiu a escada. Qual é a classe do nervosa agora? Não, botei artigo antes, é substantivo. Não, a classe. Não, fica calma, relaxa, mulher, relaxa. Sem artigo, a mulher nervosa é adjetivo, é um predicativo sintaticamente. Se eu falar a nervosa agora é substantivo. E sintaticamente é o quê? Aposto. E como é que eu interpreto essa mulher? A nervosa. Não. Não. Leitura. Leitura crítica, a aula é disso. O que é a nervosa? É uma entre outras, só que ela se destaca por ser nervosa. Se eu falar, a mulher nervosa subiu a escada, eu estou falando de uma só nervosa naquele momento. Se eu tiro as vírgulas, a mulher nervosa subiu a escada, eu estou falando de uma só que é sempre nervosa. Se eu disser agora, a mulher, a nervosa, subiu a escada, eu estou falando, entre outras, eu estou destacando aquela que é nervosa, estou esclarecendo. Deu para entender? Isso é leitura, gente. Deu para entender? Querido aluno, na segunda... Só uma dúvida. Isso, Fábio. Se tiver só um adjetivo entre vírgulas, não, de nenhuma forma vai ser aposto? Jamais. Jamais. Vai ser sempre predicativo. Viu? Boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Sempre predicativo. Tá? Irmão, são questões que caem no concurso. O aluno, às vezes, erra a questão de interpretação porque ele não sabe isso. Porque ele não parou para pensar. E não é difícil, é questão de praticar. E outro, se você for ler, observe esse detalhe. Aprenda a entrar nessa. Não leia aleatoriamente. Vocês já ouviram falar em analfabeto funcional? Já ouviram falar nisso? Gente, é triste, né? A última pesquisa que houve do MEC, há cerca de 8 meses, olha só, aqueles que terminaram o ensino médio, segundo grau, universitários e pós-graduados, 68% são de analfabeto funcional. Quem é um analfabeto funcional? Aquele que lê, mas não sabe interpretar profundamente. Lê assim. Você sabe que... Eu tenho uma amiga, professora de português, que não trabalha em curso. Ela falou, isso é um exagero, não deve ser verdade. Eu falei, eu acredito. Acredito porque no curso, eu tenho vários alunos de pós-graduação que têm essa dificuldade de ler. Há uma moça agora que está fazendo doutorado na PUC do Rio de Janeiro. PUC do Rio de Janeiro não é qualquer coisa não, gente. Doutorado. E vem me procurar para ajudar a ler a tese dela, discutir a tese dela. Ô, gente, a gente tem que parar em vários lugares para discutir. Eu falei assim, que isso aqui tem um problema aqui. Aí comecei a mostrar. Ela olhou e falou assim, pô, você sabe psicologia, você conhece Lacan assim, é? Eu falei, não conheço não. Mas pela redação, eu sei que está errado por isso. Ela ficou, ué, mas que a redação... Gente, às vezes, você pensa que está numa, você está dizendo uma coisa, está dizendo outra coisa, entende? Tem que tomar muito cuidado com a leitura. Olha só, gente. Então, na segunda oração, o que se refere a eles é o sujeito e vem. Tudo bem? Vamos agora para a terceira frase. Os dois... Porque essa vírgula abre intercalação. Que parecem felizes, fechei a intercalação. Se eu abrir e não fechar é erro, se eu fechar e não abrir é erro. Cuidado. Riem o tempo todo. Gente, imagine que as 3 frases são um texto. Lá estão Paulo e João que se dirigem para cá. Eles, que são bons amigos, sempre vêm aqui. Os dois que parecem felizes, riem o tempo todo. Os dois quem? Não. Paulo e João. Paulo e João. Gente, 2 não é um numeral? Vamos estar no lugar de Paulo e João? Então, o numeral, substantivo. Se eu tirar a primeira vírgula, for direto, os dois que parecem felizes, pode? Aí, vou falar para você ver. Olha o que vai acontecer, ó. 2 que parecem felizes,
ri o tempo todo. 2 que parece... Nem índio está falando mais assim. Nem índio. Tá? É erro de português, né? Fica estranho, né? Querido aluno, olha só. Olha o que eu disse lá na primeira e segunda linha. Relativos são os que normalmente se referem a um termo antecedente, substantivo, por exemplo, Paulo e João. Pronome substantivo, por exemplo, eles. E numeral substantivo, por exemplo, os dois. Tá claro? Qual é a primeira oração, a principal? Qual é? Os dois. Isso, cobrinha nela. Os dois, cobrinha, rio o tempo todo. Intercalando com o colchete, que parecem felizes. Ó, quero dar os parabéns. Eu vou a turmas aí que não sabe fazer essa sequência. Eles leem assim, primeira oração, eles que são bons amigos. Não pode. A primeira é eles, sempre vem aqui, ele ri o tempo todo. Gente, o que na oração adjetiva, o que, porque essa vírgula abre intercalação. Na oração adjetiva, por quê? Fechei. Se refere a 2. Numeral substantivo, acréscimo antecedente, e é sujeito de parecem. Não está vendo aí? Eu quando estou digitando, eu colei lá de cima que estava lá, esqueci de trocar isso aí. Ó, pessoa que está online, no exemplo, os 2 que parecem felizes, o que se refere a 2, leia aí comigo, segunda linha. E é sujeito de parecem, não é vem, é parecem, tá bom? Parecem. Eu cometi umas trocas aí de propósito, mas não essa foi bobeira minha mesmo. Eu fiz algumas de propósito, vou mostrar daqui a pouco, porque eu gosto de fazer isso na minha aula, para obrigar a ver se o aluno está pensando. Todos acompanharam até aí? Todos? Então vamos continuar, botei uma OBS agora. A função sintática do relativo não se relaciona à do antecedente. Gente, olha essa classe comigo aí. Olha para o que está antes do A. O que está antes? Vá à cabeça. O que se relaciona a. Qual é o seu nome, hein? Ibsen. Oi, Ibsen. Uma das brincadeiras que eu fiz foi essa aí, você vai ver agora. As pessoas falam que se relaciona com. Sim. Mas relacionar com é estar junto. Relacionar-se a é ter ligação, mas não precisa estar junto. Por isso que eu achei que seria a alguém. Isso. Está entendendo? Olha para cá, por favor. É igual eu falar. Eu falei com ela. Se eu digo eu falei com ela, eu estou querendo dizer que eu estava com ela, que eu estava junto com ela. Ó, se eu falei para ela, você é cheirosa, hein? Meu Deus do céu. O melhor seria dizer eu falei a ela. O melhor seria dizer eu falei a ela. Gente, é tão bom de noite. As mulheres têm essa coisa, né? Porque de noite, nessa hora, a gente está cheio de nhaca já, né? Elas conseguem estar cheirosas. Eu não sei se vocês conseguem. Não, sério. Eu entro numa turma de manhã, está cheio de perfume. Entra à tarde, que é cheio de perfume. À noite, é cheio de nhaca. Você chega de uma aluna, de uma mulher, ela está cheirosinha. Eu não sei como ela consegue isso. Gente, eu não sei como é que elas conseguem isso. Como é que elas conseguem aturar um homem? Como é que elas conseguem? Né? Gente, eu nunca conseguiria. Você jamais me viria abraçado com o homem, me abraçando com o homem. Eu não aguentaria jamais um negócio desse. Mas elas gostam. Eu não conseguiria jamais, querido aluno. Ibsen. Então, quem se relaciona com, não é interessante. Quem se relaciona com, no sentido de estar junto. Eu me relaciono muito bem com ela. Mas aqui não é no sentido de estar junto, não é? Aqui qual é o sentido? A função sintática do pronome se relaciona à função. Mas não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Deu para entender? Então, outra vez, olha o que está antes. Vá à cabeça. Quem se relaciona a. Olha o que está depois. Eu falo de quê? Eu falo do antecedente ou da do antecedente? Outra vez. Lê o contexto para você entender.
A função sintática do relativo não se relaciona a do antecedente. Eu falo da do antecedente ou de do antecedente? Da. Que é da função. Outra vez, vamos olhar o que está antes. Quem se relaciona a. Então eu tenho um a. E eu falo de do antecedente ou da do antecedente? Da, que é da função. Então tem a mais a. No caso, função aí seria... Elíptico, está elíptico. Isso aqui é elíptico, você omite. Já pensou em escrever? A função se dá relativa não se relaciona à função. Para que escrever a função? Eu boto só a crase, já está elíptico a função. Ô Ibsen, no concurso público as bancas querem saber qual é a palavra que está aí, nego não enxerga, você acredita? Nego não enxerga. Né? Por que tem essa crase? Aí há um aluno que vem discutir comigo, professor, mas eu aprendi que é de masculino numa crase. Tem um dó aqui masculino, mas eu vou botar essa crase aí. O bichinho não percebe que tem um feminino aí elíptico, oculto, escondido, passando a perna nele. Aí você fala e fala assim, é pegadinha, é uma casca de banana, não é ignorância mesmo, entende? É falta de saber ler, tem que saber ler, cara. Vamos lá? Então, eu dou essa aula assim, detalhada assim, porque senão você não aprende. A função citada do relativo não se relaciona a do antecedente. Eu podia parar aí? Podia parar aí? Então essa vírgula é de acréscimo. Sempre que eu posso parar, se eu continuo, a vírgula é de acréscimo. Mas, esse mais é igual a porém, todavia, dá ideia de oposição, é uma adversativa. Mas, aí, Ibsen, o que eu escrevi aí? Mas com o papel que esse pronome desempenha. Ora, o que eu quero dizer na verdade aí? Que ela não se relaciona à função do antecedente, mas se relaciona com o papel ou ao papel? Não, querida. Eu fiz aí de propósito. A gente chama isso de, olha só, paralelismo. No paralelismo, eu estou falando de uma coisa, fazendo um paralelo com outra, só que o paralelo é opondo. O paralelo pode ser por identificação, pode ser por oposição, aí é oposição. Então, ela não se relaciona à função do antecedente, mas está elíptico aí, se relaciona à função. Eu preciso escrever isso tudo outra vez? Mas se relaciona à função, não. Eu botei mais. É mais com? Não, é mais a. Então, onde está esse... Aí, pessoal online também. Onde está esse mais com aí? Não é mais com. É mais... Tiro o com e boto o a. O ao, no caso. Mais ao papel que esse pronome desempenha na oração adjetiva de que participa. Querido aluno, vamos olhar? Quando eu falo mais, não está oculto aí. O que está oculto aí? O que está elíptico aí? Mais se relaciona a quê? Eu falo de papel ou do papel? É de papel ou do papel? Então, A mais O. Por isso tem esse ao aqui. Mas ao papel. Está elíptico aqui o quê? Mas se relaciona... está elíptico aqui. O que é elíptico? Está oculto. Está claro? Aí eu já fiz de propósito, que eu queria discutir o com lá que ele... Você achou que era com... Eu achei, alguém pode pensar, vou fazer isso aqui de propósito. Tá? Então, no paralelismo... Isso aqui é paralelismo? Quando você faz... lado a lado, ou identificando ou opondo. Você tem que seguir a mesma preposição, tá bom? Mas ao papel que esse pronome... Que pronome? Que pronome? Pronome relativo. Aí, Lucilene e todo mundo. Na primeira linha, se eu faço assim, a função sintática do pronome relativo, aí eu ia repetir a palavra pronome. Para não repetir a palavra pronome, o que eu fiz? Eu falei isso, a função do relativo, já tem por isso pronome, e lá na frente eu coloco esse pronome, que é o relativo, para não ficar repetindo. Isso é uma manha que a gente tem para escrever. Que esse pronome desempenha na oração adjetiva de que participa. Por que é de que participa? Porque quem participa, entrando nessa oração aí, de que ele participa. Quem participa, participa de. Ele participa de quê? Ele participa de quê?
O povão dizia assim, a oração que ele participa. O povão fala assim, a mulher que eu sempre me dediquei, ora, quem se dedica, a mulher a que ou a quem sempre me dediquei. Alô? Sempre que você for escrever, aprenda a entrar na oração e botar na ordem, tá? Assim você vai chegando aos pouquinhos. Então, vamos repetir isso aí? Hã? Pode ser também. Na oração da qual participa, pode ser também. É ou não é? Já viu o povão falando? Quero tudo que eu tenho direito. Ainda fala com banca. Entra nessa oração, que eu tenho direito. Bota na ordem. Eu tenho direito a quê? Eu não posso ter o direito a quê? Então, quero tudo a que eu tenho direito. Porque eu tenho direito a quê? Bota na ordem. Eu tenho direito a quê? Eu não posso falar, eu tenho direito o quê? Não tem lógica. Eu tenho direito a quê? É só fazer a pergunta, botando na ordem e você mata. Vou te ensinar isso o tempo todo aqui hoje. Vou entrar nisso agora. Vou repetir essa OBS, que é importantíssima. Nas frases anteriores, o que se referiu a quem? Na primeira, a Paulo e João. Não foi sujeito? E o Paulo e João também foram sujeitos na primeira oração. Na segunda, o que se referiu a quem? Eles. E o que é sujeito? E o eles também era sujeito. Na terceira, o que se refere a quem? Dois. É sujeito? E os dois também eram na outra oração. Ora, a única inexperiência que ele vai achar que o que você vai ter a mesma função do termo antecedente. Não é. É o que eu estou dizendo aqui na OBS. A função citada do relativo não se relaciona do antecedente. Só quer dizer isso, nem sempre é mesmo do antecedente, mas ao papel que esse relativo, esse pronome, desempenha na oração adjetiva de que participa. Então você tem que entrar na oração adjetiva e ver qual é a participação dele. Comparemos para ver. Frase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em todas elas, eu começo assim, lá estão Paulo e João. Só que em um, está igual que eu já discuti, que se dirige para cá. Em 2, que pouco temos visto. Em 3, de quem gostamos muito. Em 4, a quem fizeram alusão. Em 5, com quem gosta de sair. Em 6, por quem César foi enganado. Aí vamos continuar nosso papo. Na ordem direta, eles disseram que estava aí, que precisava escrever, tá aí, qual é a ordem direta, entre parênteses? Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial, fechei parênteses, vírgula. Na ordem direta, vírgula. Porque essa vírgula, se errar, errou, gente. Não. Acredito que você já falou que você tinha que falar, podia parar. Só que você está começando o período, ainda não falou. É ou não é? É uma vírgula de... Não comecei para o sujeito, querida. Não comecei para o sujeito, é uma vírgula de inversão. Sempre que você antecipa a ajuda adverbial, você pode ter essa vírgula. Tá bom? Então, na ordem direta, vírgula de inversão. A comparação entre a primeira e a segunda oração dos períodos acima não deixa dúvida. Quem não deixa dúvida? Quem não deixa dúvida? Quem não deixa dúvida? A comparação. Mas por que eu estou perguntando? Porque o sujeito é a comparação entre a primeira e a segunda oração dos períodos acima. Aí o aluno fica com aquele eco de plural dos períodos acima e ele pensa que não deixa dúvida. Não, tem que ver o núcleo do sujeito. O sujeito é comparação. Olha para cá, por favor. É comum as bancas colocarem assim, olha. O menino, vírgula, filho dos fazendeiros do nosso bairro e sobrinho dos comerciantes mais ricos da cidade, vírgula, estão para partir. Gente, a pessoa não pensa que eu estou falando do menino. Bota um sujeitão, intercalo com vírgula para te passar a perna. É muito importante puxar o fio, olhar de quem que eu estou falando. De quem que eu estou falando? Da comparação entre a primeira e a segunda dos períodos acima. Essa comparação não deixa dúvida. O povão diria, não deixa dúvida que se há dúvida de algo. É comum as pessoas falarem, eu tenho certeza que ela vem. Gente, como é que você fala? Temos certeza disso ou disso?
disso. Então eu tenho certeza de que ela vem. Olha como se fala por aí. Eu tenho muita esperança que vou conseguir passar. Gente, eu tenho muita esperança a isso ou disso? Então, muita esperança de que vou passar. Querido aluno, aprenda a observar esse detalhe, puxar o fio. Essa questão é clássica também, estou te dando mais uma questão. Não deixa dúvida de que o pronome relativo não exerce necessariamente a mesma função do termo a que se refere. Queridos, por que esse necessariamente está entre vírgulas, hein? Por quê? Abri e fechei intercalação, querida. Parabéns. É ou não é? Então, a sequência seria como? Não exerce a mesma função. Eu abri e fechei intercalação. Se eu tiro essas vírgulas, você acha que eu prejudicaria a leitura? Eu vou ler das duas maneiras, com vírgula e sem vírgula, e você vai dizer se é possível. O pronome relativo exerce necessariamente a mesma função. Usei vírgula ou não? Vou ler mais uma vez. O pronome relativo exerce necessariamente a mesma função. Usei vírgula ou não? Usei. Sentiu? Vou ler outra vez. Sacou? Vou ler outra vez. O pronome relativo exerce necessariamente a mesma função. Usei ou não usei? Atrapalhei? Atrapalhou a leitora? Vou ler outra vez. Usei ou não usei? Eu posso ser fanho, mas tem que saber isso. Querido, pode pensar, eu sou fanho, não sei o quê, desculpe os fanhos aí, mas você também pode aprender isso, cara. Mesmo sendo assim. Qual o problema? Você tem que aprender a observar essas coisas. Sentir o ritmo. Sentir aquele... Eu sei que você sabe sentir o ritmo, você seja quem você for, tá? Sei você quem for. Então, necessariamente entre vírgula, a mesma função do tema a que se refere. Queridos, me explique isso aí. Por que eu falei o termo a que se refere? Por que eu falei a que se refere? Por quê? Isso. Quem se refere? Mas as pessoas falam assim, ó. Não é isso que eu estou me referindo, não. Não é isso que eu estou me referindo, não. Querido, por favor, não fale assim. Não é isso a que eu estou me referindo. Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso que eu estou falando, não. Quem fala, fala de. Não é isso de que eu estou falando. Queridos, tente colocar isso na sua fala, porque se você trouxer isso para a sua fala, você vai chegar às provas com mais facilidade. Querido, há pessoas que estudam, e o estudo é o concurso, e a minha vida é outra coisa. Gente, sua vida tem que ser o concurso também. Ah, Celso, mas se eu for falar assim, vou me achar metido. Lá na minha família, é todo mundo analfa. Lá no meu bairro é todo mundo burro. Gente, não pensa assim. Eu fui criado na Baixada Fluminense, minha família é toda da Baixada Fluminense. Estive lá, inclusive, esta semana. Eu tenho amigos, assim, desde garoto, assim, amigos meus, mecânico, pedreiro, gente muito humilde. E outra, a gente conversa e ninguém me acha metido. Eu falo normalmente. Raramente um outro fica olhando assim. Já tem que falar assim, você fala tão bonito. Eu não acho. Eu falo com muita simplicidade. Essa coisa de falar que dicionário é o pai dos burros, isso é muito ruim. Você não deve fazer mais isso. Falar que português é a língua mais difícil, gente, isso é uma ignorância tremenda. Vai estudar japonês, vai estudar mandarim para você ver só. A gente tem que parar com esse negócio, a gente tem que parar com essa coisa. Você pode ser simples, você pode lidar com todo que é tipo de gente, você pode falar direitinho.